Nesse último domingo, em seu programa na Rede Globo, Luciano Huck disseminou mentiras absurdas a respeito do projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio. Tá? Esse projeto cria uma situação tão absurda, sabe, que independente, você que está me assistindo, ou quem está aqui, da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação. Ele já começou mentindo ao dizer que o comentário dele seria independente de posicionamento político, questões morais e religiosas, porque ele vai defender, sim, convictamente um posicionamento. A Daniela Lima, que é apresentadora, comentarista da Globo News, fez um comentário muito pertinente, acho que na quarta ou na quinta passada, que ela apontou muito bem o que significa na vida real, no dia a dia, longe da Câmara dos Deputados, longe dos tribunais, o que significa se a lei passar desse jeito, né? Bom, só pela pessoa na qual ele está se baseando para argumentar, Daniela Lima, já dá para ver que a credibilidade do comentário vai ser zero. Mas vamos lá, vamos ouvir. Você pega um caso real, semana passada, esse caso assombroso de um pai, isso não é pai o que eu vou falar agora, mas teoricamente um pai que foi preso essa semana depois de ser flagrado cometendo um crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos que estava internada em uma UTI. Essa é a história escabrosa. Só para trazer para a realidade, este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, vai ser votado, este homem, né, se é que pode chamar isso, não sei nem o que é uma pessoa que faz isso, pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Menor do que a vítima, porque se ela vier interromper a gravidez depois de 22 semanas, que é o que está nessa lei, seja por demora na justiça ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal, inverte os papéis. A pena dela vai ser maior que a dele, ou seja, não faz o menor sentido. Eu concordo plenamente com toda a revolta dele em relação ao caso. Alguém que faz isso não pode ser chamado de pai, não pode ser chamado de homem, não pode ser chamado de ser humano. Só que esse caso, justamente esse caso, está sendo mais usado como exemplo na argumentação desses militantes, dizendo que a filha, se praticasse aborto após a 22ª semana, poderia ter uma pena maior do que a do criminoso que a violentou. Primeiro ponto. A menina é menor de idade e o artigo 228 da Constituição Federal já garante que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Portanto, por ser de menor, esse projeto de lei já não se aplica ao caso dessa menina e ela não vai receber pena de prisão. Para quem é de maior, se praticado após a 22ª semana, por algum motivo específico, como um atraso na justiça, por exemplo, o projeto de lei 1904 propõe que o juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem a própria agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Portanto, para esses casos excepcionais, onde a vítima de abuso não teve culpa por esse atraso, o juiz poderá nem aplicar pena se as circunstâncias individuais do caso lhe fizerem entender dessa forma. Agora vamos ao último trecho que eu separei da fala do Luciano Huck. E de novo, não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica mesmo, tá? Criança não é mãe. Então, e é muito cruel obrigar uma vítima de estupro a levar a cabo até o final uma gravidez. A frase criança não é mãe não pode ser usada como argumento contra esse projeto de lei, pois, como eu acabei de mostrar, menores de idade são penalmente inimputáveis de acordo com a Constituição Federal. E a argumentação que Luciano fez é sim uma questão ideológica. Por que esse pessoal não tem essa mesma revolta e essa mesma mobilização para pedir que a pena para o crime de estupro seja aumentada? Por que esse pessoal faz tanto alarde quando alguém sugere castração química para estupradores? A população brasileira precisa estar ciente que as pessoas que estão massacrando esse projeto de lei são as mesmas que vivem defendendo direitos humanos para bandidos, para criminosos, e estão massacrando esse projeto sem mostrar para a população o texto do projeto. Estão apresentando apenas as suas próprias versões dele. E para finalizar, as vítimas de abuso precisam saber que, primeiro, até a 22ª semana a legislação continuará como é hoje. Segundo, é essencial para a saúde da vítima e para que o criminoso
criminoso possa ser identificado, que ela procure a polícia e um médico nas primeiras 48 horas. Ela será medicada, não haverá gravidez e materiais genéticos do criminoso, se ainda presentes, podem ser coletados para identificar e punir quem praticou esse crime. Se, por algum motivo, a vítima só foi descobrir depois da 22ª semana que está gestando, saiba que já há um bebê quase que inteiramente formado ali, uma vida constituída e há uma fila quilométrica de pessoas querendo adotar recém-nascidos. É imoral o que esses militantes estão fazendo, usando a TV aberta para mentir sobre um projeto de lei, em vez de conscientizar as vítimas sobre que elas já têm direito e que pode diminuir e muito o sofrimento. A população brasileira precisa saber o que está acontecendo nesse país.